Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, eu espero que vocês gostem. Hoje a gente vai fazer esse bojo aqui, um pouquinho diferente. Então vamos lá, vou fazer o outro com vocês. Eu tô usando essa linha que é da Euroroma Fiore. Acho que é algo assim, mas você pode estar usando uma Aniclea qualquer uma. Então vamos dar aqui a laçada inicial. E então, gente, eu vou fazer aqui 10 correntinhas. Eu vou deixar aí na tela os outros tamanhos, sugestões, né, para vocês. Então, depois de fazer minhas 10 correntinhas, eu vou subir mais duas. Vou vir aqui na quarta casa voltando e fazer um ponto alto. E agora, nos demais pontos de base, eu vou fazer ponto alto até chegar lá no último. E então, depois de fazer aqui todos os meus pontos altos, nesse último espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos, uma correntinha de separação e agora eu vou fazer 3 pontos altos para igualar lá do outro lado. Então ficamos aqui, ó, tudo no mesmo espaço, 3, um ponto de separação e mais 3. Agora eu venho no próximo ponto lá do outro lado e vou descer fazendo ponto alto. E então, depois de finalizar aqui essa carreirinha, vamos subir 3 correntinhas, virar o nosso trabalho e fazer ponto alto apenas em um dos lados aqui, na perninha de trás aqui do nosso ponto, fazendo ponto alto. E agora a mesma coisa, sempre pegando apenas uma perninha lá do outro lado. E vamos fazer assim em todos os demais pontos. Quando chegar aqui no meio, eu volto. Então, gente, chegando aqui no meio daquele ponto de separação, você vai fazer 2 pontos altos, fazer uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Então agora, gente, é só continuar do mesmo jeito, pegando apenas a perninha aqui do ponto de trás e vai fazendo assim, dessa forma. E quando vocês chegarem aqui que for 3 correntinhas, ó, você pega apenas de um lado mesmo, ou pode pegar assim, ó, que não muda nada não, tá? Então é isso. É só repetir aí agora, até atingir o tamanho que vocês desejam. Eu vou deixar também sugestões aqui na tela, certo? Então, chegando aqui no meio, né, você vai fazer o aumento para poder fazer a peça crescer, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos e depois seguindo aqui apenas na parte de trás do ponto. E então, gente, eu fiz 11 fileirinhas. Eu poderia até estar fazendo uma a menos, que daria certo. Agora eu fiz uma correntinha e vou fazer o acabamento dessa parte aqui. Um ponto baixo no espaço do ponto alto deitado, entre um ponto alto deitado e outro ponto baixo, e assim você vai seguindo, fazendo apenas ponto baixo para o nosso acabamento aqui.
Depois disso, corto o fio. E agora vamos fazer outra parte aqui da nossa peça, que é com a linha branca. Eu já fiz um dos lados. Agora eu vou fazer o outro junto com vocês. Tô usando a linha branca da Fiore também. Então você vai posicionar aqui, sempre nessas carreirinhas que tem tipo uma texturazinha. No vídeo não dá muito pra reparar, mas quando vocês estiverem com a peça, então só vou fazer um nó aqui, deixando um fiozinho branco lá atrás. E então, gente, eu vou fazer os pontos baixos naquela partezinha que a gente não fez. Lembra que a gente pegou apenas um lado da correntinha? Então o que a gente vai trabalhar agora é aquele lado que a gente deixou. Ele fica mais saltadozinho, sabe? E daí você vai fazendo ponto baixo. Quando chegar aqui no meio, eu volto. Então cheguei aqui naquela parte dos pontos altos juntos, né? Então são 4 pontos aí, né? Então tô aqui no primeiro. Então você vai pegar, ó, ele apenas de um ladozinho, pela metade do ponto, ó. Agora eu já tô no segundo aqui e faz ponto baixo dessa forma. Agora eu vou vir aqui no terceiro dos 4 pontos e agora o quarto ponto daqui do nosso aumento. E os outros você segue pela aquela correntinha que a gente deixou, né? Que fica mais saltadazinha. E então quando chegar aqui no finalzinho eu venho. Então, gente, ó, chegando aqui nesse finalzinho, a gente fez o ponto baixo do acabamento, você faz um ponto baixíssimo e faz mais um ponto para fechar. Puxa o fio e agora a gente começa com outra fileirinha. Então, eu vou fazer outra fileirinha junto com vocês, se caso teve alguma dúvida, para quem ficou em dúvida, né? Então, a gente vem aqui, ó, nessa partezinha, onde tem essa texturazinha aqui, ó. Então, a gente vem no ponto baixo do acabamento e faz um nozinho assim, via, para ajudar a gente a fazer os pontos, né? E vai trabalhando nessa perninha que ficou, fazendo ponto baixo. É bem fácil, gente, fica assim, e dá um efeito bem legal, né, na peça. Eu achei que só o azul não ficou muito legal, eu decidi fazer essa parte. E daí vocês vão fazendo, depois outra fileirinha e depois na outra. E então, gente, eu já fiz aqui. Eu agora vou esconder um pouco desses fios e vou cortar o excesso. Vocês podem estar escondendo dessa forma. Tendo cuidado para não sair do outro lado. Então já vem para a gente fazer a união aqui dessa parte. E então já tirei o excesso do fio e escondi um pouquinho. Vamos dar a laçada e fazer a junção aqui da parte dos bojos, né? Fazer um ponto baixíssimo, fazer 2 correntinhas. Eu vou deixar sugestões aí para os tamanhos maiores. Eu tô trabalhando aqui no P. Então eu só fiz 2 correntinhas no meio. E agora eu vou subir 3 com percorrer 3 pontos aqui com um ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho. Vou deixar o fio lá atrás e fazer ponto alto nas 2 correntinhas de separação aqui que eu fiz. Faço um ponto alto e mais um. E daí para poder fechar ele, deixar na altura, né, do ponto alto, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3. No terceiro ponto, aqui é onde a gente fez o nó. Então 1, 2, 3, eu venho e fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 3 pontos baixíssimos.
Vou virar o trabalho. Deixar sempre o fio assim atrás, ó. Que eu acho que fica melhor, né? E daí nesses 2 pontos altos que estão aí, você vai fazer 2 pontos altos em cada ponto desse de base. Fiz 2 pontos já no primeiro dos 2 pontos e agora eu tô fazendo mais 2 no outro. Vamos pular aqui, ó, 3 casas e daí fechar com ponto baixíssimo. E para repetir novamente, vamos ter sempre que criar essa altura para fazer o ponto alto. 3 pontos baixíssimos, vira o trabalho e faz um ponto alto nesse primeiro de base, mais um no mesmo ponto de base, faz um desse sozinho, mais um ponto alto sozinho e no próximo, que é o último, a gente faz 2 pontos altos juntos. O importante, minha gente, para vocês que estão fazendo de outro tamanho, é sempre deixar certinho os pontos altos, tanto no início e no final, né? Se você fizer aumento ou se você fizer no meio, no início e no final, ter o mesmo ponto de separação entre eles, para a peça não ficar errada, né? Então vamos para a próxima fileirinha. Então, gente, eu tô fazendo os pontos altos nessa fileirinha. Eu até pensei em fazer um aumento nela. E daí eu desisti de fazer o aumento nela. E daí eu volto e acabo fazendo só ponto alto sobre ponto alto mesmo nesses pontos de base aí. Essa fileirinha só é desta forma. Então agora eu fecho com baixíssimo. Vou percorrer 3 aqui, ó. 3 pontos de base com ponto baixíssimo, viro o trabalho. E aí no primeiro ponto de base eu vou fazer um ponto alto, mais outro ponto alto junto. Eu vou fazer agora 2 pontos altos seguidos em cada ponto de base. Mais um ponto alto sozinho e mais outro ponto alto sozinho. E no último eu vou fazer 2 pontos altos juntos, como lá no início. Que eu iniciei com 2 pontos altos no primeiro ponto de base. Então eu vou terminar da forma como eu iniciei. Então vou subir aqui, ó, 3 espacinhos e fechar com ponto baixíssimo. E agora eu tô decidindo, minha gente, nessa hora se eu faço mais ou o que é que eu tenho que fazer. Por isso que eu virei a peça. Agora eu vou subir mais 3 pontos baixíssimos. Vou virar o trabalho e fazer mais uma carreirinha aqui. Então vou fazer um ponto alto. E no próximo eu vou fazer mais um ponto alto. Nessa carreirinha fica um pouquinho confuso, mas eu faço 4 pontos altos em cada ponto de base. Que nessa hora eu paro um pouquinho, mas foi para pensar, viu, minha gente? E daí eu faço aqui, ó, mais um ponto alto. Temos 4 aqui, ó. E agora entre um ponto alto e outro de base, eu faço um aumento. E vou seguindo assim, normalmente, ponto alto sobre ponto alto, sem mais alterações. E então, gente, eu vou fechar aqui, como sempre. E tá ficando dessa forma aqui, ó. Eu não quero um espaçamento muito grande aí no meio não, tá? Que é um tamanho P. Então, vou subir 3 baixíssimos. Vou virar o trabalho, fazer um ponto alto no primeiro ponto de base, mais um ponto alto
no próximo ponto de base. E mais outro no próximo. E daí eu vou fazer um aumentozinho neste espaço. E agora eu vou seguir no próximo ponto, fazendo ponto alto. E fazer mais 2 pontos altos em cada ponto de base. Vamos ficar com 3 pontos aqui de espaço. E agora eu vou fazer mais um aumento no próximo de 2 pontos no mesmo lugar. Eu tô só conferindo aí pra ver se vai acabar igualzinho como do outro lado, viu, gente? Então tá como lá no finalzinho, que eu iniciei com 2 pontos altos em cada ponto e depois eu fiz um aumento. E terminei desta forma também. Eu espero que dê pra entender, é mais questão de observação, não tô acostumada a fazer esse aumento aí no meio da peça. Então digamos que eu segui aqui pela minha base e deu muito certo. Então vamos aqui para a penúltima fileira. Subir 3 de base, vou virar o trabalho. Fazer um ponto alto no primeiro de base. No próximo ponto de base, vou fazer mais outro ponto alto. E mais um no mesmo espaço. Então, um ponto alto, 2 pontos altos no próximo espaço. No próximo, apenas um. No próximo, apenas um. E agora, mais um aumento. Agora um ponto alto sozinho. Mais um ponto alto sozinho. Tô aqui só conferindo, viu, minha gente, para terminar certinho. Agora um aumento, 2 pontos altos juntos. Agora um ponto alto. Mais um ponto alto. Agora vai ser 2 no mesmo espaço. E agora o último ponto, apenas um ponto alto. Então, seguir assim. Tá igualzinho, gente. O início e o final. Vou subir aqui meus 3 pontos baixíssimos. E fechar a nossa carreirinha. E agora na próxima, que será a última, eu só vou fazer ponto alto sobre ponto alto, sem alteração nenhuma, sem diminuição e sem aumentos. Então, já finalizei aqui, ó. Vou cortar o fio. Daí vocês podem conferir o de vocês, para ver se tá certinho a quantidade que ficou sobrando aqui. Ó. Depois desse ponto eu contei 1, 2, 3, 4. E do outro lado também. 1, 2, 3, 4. E aqui é onde a gente fecha o ponto, né? Onde a gente fechou o pontozinho. E eu achei que essa quantidade aqui ficou bom. Agora vamos dar início aqui a outra parte. Então, gente, vocês vão imaginar assim a roupa já preenchida, para ter uma base de onde vamos iniciar aqui, como se fosse a parte de baixo ainda da peça. Que a gente fez a união das peças e agora a gente vai fazer aquela parte de baixo. Então eu acho que por aqui, ó, tá um tanto legal. Que a gente vai fazer assim, ó, de vai e vem. Aquela parte reta da parte de baixo, depois a gente vai fazer a lateral ainda. Então eu vou contar aqui e ver a quantidade que fica melhor. Então, ó, daqui pra cá a gente vai contando. E daí na 12ª carreira, que eu faço ponto baixíssimo.
E eu vou fazendo aqui 3 correntinhas iniciais, que é equivalente a um ponto alto, e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Não tem segredo agora, só mesmo um ponto alto. Então, gente, chegando aqui, ó, vocês vão contar também e parar na 12ª carreirinha. Então, como só era zigue-zague, depois de terminar assim uma fileirinha, você sobe as 3 correntinhas e continua fazendo aí os pontos altos. Eu fiz 11 carreirinhas, você pode estar fazendo mais ou menos, né? Eu achei que essa altura ficou bem bacana. Então, agora a gente vai fazer essa outra parte aqui, ó, que é a lateral da peça. A gente fez a parte de baixo. Então, eu ia fazer, ó, aqui, gente, pontos baixos de acabamento para depois fazer os pontos altos. Só que eu mudei de ideia. E daí eu começo mesmo fazendo pontos altos. Se vocês quiserem fazer ponto baixo e depois fazer os pontos altos, fica a critério aí de vocês. Então, no ponto alto deitado eu faço um ponto alto, entre um ponto alto e outro, eu faço um ponto alto e vou seguindo assim, desta forma. E vou fazer os pontos altos até chegar lá em cima mesmo, até acabar a parte lá do nosso bojo. Até, ó, aqui em cima, lá, ó, bem lá em cima. Então, gente, como será a repetição também de pontos altos, depois que terminar a fileirinha, você sobe 3 correntinhas e vai repetindo assim os pontos altos. Eu fiz 8 carreirinhas, vocês podem estar fazendo mais ou só fazer desse jeito, né? Como eu quis fazer uma variação para andar um pouquinho mais rápido, eu vou fazer essa primeira fileirinha de quadrados. Eu subi 4 correntinhas, a quarta é de espaço, pulei um ponto de base, fiz um ponto alto. Fiz um ponto alto de separação, pulando de base e fazendo ponto alto no seguinte ponto, né? Formando esses quadradinhos. Então, depois que eu terminei aqui os meus quadradinhos, vou subir 3 correntinhas, vou virar o trabalho, fazer mais outro ponto aqui, ó, no ponto de espaço. Agora eu vou dar uma correntinha de espaço, vou pular um de base e vou vir aqui no meio do quadrado. Eu quero fazer assim, os quadrados das próximas fileiras entre eles, que eu acho que fica mais fechadinho, ó. Vai ficando assim, desse jeito. Então aqui no finalzinho eu venho. Então, gente, como tem um pontinho aqui de separação, a gente faz o ponto alto aqui, né? E agora, nas 3 correntinhas, mais outro ponto alto. Que eu deixei 2 juntos no início e 2 no final, porque só dá certo assim para intercalando os quadrados. Aí agora vamos fazer quadradinhos de novo. Vamos subir aqui 4 correntinhas. Vamos pular um de base, que seria esse, e vir aqui no meio, entre um ponto alto e outro, fazendo ponto alto. E assim, dando sempre um espaço, um ponto de separação e fazendo ponto alto. Aí vai ficando assim, ó. Aí uma fileirinha vai ser assim, um quadradinho vazio, e a próxima tem que ser junto. Então, vai ficar assim essa intercalaçãozinha para poder acontecer, né? Um quadrado entre o outro. Eu já fiz aqui as minhas fileirinhas, fiz 11. Era para eu ter feito até menos, eu achei que ficou folgado em mim, que eu fiz para mim esse modelo. Na verdade, eu tô pensando se ainda vou ficar com ele, né? Enfim. Então, agora eu vou fazer a parte onde a gente põe os cordões. Fiz 2 pontos altos juntos, um ponto de separação, pulei um de base. E a gente formou aqui um quadradinho. Agora vamos fazer mais 3 pontos altos seguidos,
sem ponto de espaço. Então, assim, ó, 4 pontos altos juntos, um de separação, pular um de base e vem no próximo ponto alto. Vou fazer novamente os 4 pontos altos juntos. Faz um de espaço, pula um de base e faz um quadradinho. É onde os cordões vão passar, gente. O cordãozinho. Eu já terminei aqui, ó. O meu ficou assim no finalzinho. Não deu para fazer dois juntos como eu iniciei. Agora eu vou fazer um ponto só para fechar. Eu ainda vou fazer o acabamento nessa parte. Só que eu vou deixar para depois. Agora a gente vai seguir para outra parte aqui do nosso cropped. Então, vou fazer essa parte que fica aqui em cima. Vou iniciar aqui da lateralzinha desse nosso bojo. Do início do bojo, né? Fazer um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha. Fiz duas correntinhas que seria como meio ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto no próximo espaço. Nesta parte que eu usei a linha branca, eu vou vir aqui no meio dela, do ponto, fazer um ponto alto. E aqui bem junto do branco, ó, tem um pontinho que fica meio escondido. Você faz um ponto alto também. E só vai seguindo os pontos que estão aí de base, né? Que fizemos o acabamento com ponto baixo. E agora é só fazer ponto alto neles. E vai seguindo assim, ó, minha gente. Quando chegar aqui no meio, eu volto. E então aqui, ó, nesse meio que a gente não pode fazer na mesma altura, que não vai ficar legal, né? Então, entre o bojo e aqui as correntinhas que estão no meio da peça, eu fiz um meio ponto alto. Aí agora nesses dois que são do nosso iniciozinho lá, ó, eu faço ponto baixo e no próximo ponto baixo. E aqui novamente entre o bojo e a peça, o meio da peça, eu vou fazer o meio ponto alto. E agora só seguir fazendo ponto alto como do outro lado lá. Deixando aqui o nosso meio cavadinho. E agora a gente vai continuar aqui, ainda, fazendo o acabamento. Como eu disse a vocês que eu ainda iria fazer. Nesse ponto alto deitado eu fiz um ponto baixo, entre um ponto alto e outro deitado eu fiz um ponto baixo. E assim eu vou seguindo com pontos baixos. E quando chegar aqui nessa lateral para virar, eu volto. Então, para virar, eu faço uma correntinha e já venho aqui no meio do ponto, que tem aquele ponto de separação. E já vou fazendo pontos baixos. Fica melhor para virar, gente, fazendo uma correntinha. E assim eu vou descendo, fazendo só ponto baixo mesmo. Entre um ponto alto e que tiver aqui o espaço, você faz também o ponto baixo. E aqui para virar você faz a mesma coisa, vem percorrendo aqui com pontos baixos, nessa parte também, ó. E quando chegar aqui, eu vou fazer outro ponto. Então, chegando aqui, como eu disse a vocês, vamos fazer outro ponto. Se vocês quiserem seguir apenas com ponto baixo, vocês podem seguir. E daí eu vou fazer um ponto baixo e agora eu vou pular 2 de base e vou vir no terceiro ponto e fazer 5 pontos altos, tudo no mesmo espaço de base. E agora eu vou pular 2 e no terceiro fazer um ponto baixo. E vai ficando assim. Você pode estar fazendo também mais pontos no mesmo espaço. Fica da sua preferência. E agora é só repetição, gente.
Então vocês vão aí fazendo, né? Quando chegar aqui, vocês vão começar a fazer o ponto baixo, como tá lá do outro lado, vem até dobra aqui. E daí a gente vai se encontrar novamente aqui. Então chegando aqui, eu finalizo com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou pular 2 de base e no terceiro eu vou fazer ponto alto, assim como na parte de baixo, a mesma coisa. 5 pontos altos no mesmo espaço. E aí, gente, eu não achei que a cor azul ficou legal. Eu resolvi mudar para a cor branca, que eu achei que ia ficar mais bonito. Então só coloquei o fio mesmo, ó. Troquei de fio, amarrei aqui o fio branco e fiz a parte do acabamento, como da parte de baixo, só que branco. E aqui eu fiz pontos baixos mesmo, onde a gente fez aquela variação de pontos. E só vim mesmo fazendo. Eu fiz a alça simples assim. E então, gente, vocês podem estar fazendo aí outra alça, mas eu preferi fazer essa mesmo. Então vamos lá. Eu posicionei aqui, ó, nesse primeiro bloquinho que a gente fez e coloquei no lado de fora. Aí eu também vou posicionar do mesmo jeito que do outro lado. Então vim aqui com fio azul, você pode estar fazendo também com branco, se preferir. E aqui, ó, onde tem esses dois pontos altos, ó, eu vou vir aqui em cima deles e fazer um ponto baixo em um deles. Subir as correntinhas. Eu fiz um comprimento de 135 centímetros. E daí vocês podem estar fazendo também 125, se quiserem menor ou maior. Mas também ficou bom. Então já fiz aqui o meu comprimento. Eu vou voltar com ponto baixíssimo. Sendo que vocês podem estar fazendo ponto baixo ou ponto alto. Ou meio ponto alto também, se não quiserem muito largo. Mas eu só vou fazer mesmo o ponto baixíssimo. Então chegando aqui no finalzinho, eu vou vir naquele ponto alto que está do lado do outro. E finalizar com um ponto baixo. Vou fazer mais um para ficar mais seguro. E vou cortar o fio. Agora virando aqui atrás, você pode estar escondendo para ficar mais seguro aí, que não vai soltar, né? Você esconde um pouquinho. Eu tenho mania de também de fazer um nozinho. Daí eu faço meu nó. E escondo mais um pouquinho, ó. De novo, né? Agora solte, Elsa. Então, eu vou esconder os outros fios também, ó, e vou colar com a cola de silicone a pontinha. Eu não tenho muita paciência para estar escondendo fio não, gente. Então é isso, pessoal. Ficou assim, desse jeito. Eu amei a peça, achei que ficou lindo no corpo. Vocês podem estar se inscrevendo para ter mais conteúdos de crochê. Pode compartilhar também, que vai me ajudar bastante. Deixar o like para que o YouTube recomende para outras pessoas. Obrigada se você assistiu até aqui. Então é isso, gente. Ficou assim o modelinho, o comprimento ficou legal. Eu gostei muito. Aqui, ó, sobrou ainda um bom pedacinho de fio depois de ter cruzado a parte de trás. E é isso aí. Você tem que, se vocês quiserem, pode estar pondo bojo, né? Ou forro. E eu acho que eu vou pôr o forro.